Atrás de si a multidão, à frente o imenso mar. No coração existe a fé de quem sempre confiou, mas diante dos seus olhos a maior das provações está. Quando as circunstâncias do viver cegarem nosso olhar e não conseguirmos enxergar além de nossa dor, é preciso crer que sua mão no controle sempre está. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. É uma alegria podermos retornar depois de alguns meses a esse culto tão especial que é o culto da quarta-feira. Já estávamos com saudades de poder ouvir o agradecimento que você tem pelas bênçãos que o Senhor tem concedido em sua vida. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui na casa do Senhor presencialmente, e você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Não esquece de compartilhar a nossa página, de curtir aí o nosso canal, também de enviar o seu pedido, o seu agradecimento. Coloca aí de onde você está nos assistindo, para a gente poder aqui então, poder orarmos ao Senhor e Ele também alcance a sua casa através do Teu Santo Espírito. Mas nesse momento eu queria convidar aqui a nossa irmã Diva, que é a secretária da igreja, que ela tem aqui alguns presentes. Tem alguém que gosta de presente aqui, não? Só levantou a mão. E quem levantou a mão vai ganhar, viu? Na segunda vez já era, só na primeira. E a irmã levantou a mão ali, viu, Diva? Quem é? Que você tem presente para quem aí, Diva? Para a irmã Jazilda e a irmã Elza. A irmã Jazilda, irmã Elza, por gentileza, vem aqui à frente. Você já ouviu a irmã Jazilda dizer da felicidade que está tendo de poder ter descido as águas batismais, da mesma forma que a irmã Elza, em meio à crise pandêmica que estamos vivendo em 2020, mas elas não negaram o nome do Senhor. Pelo contrário, deram um belíssimo testemunho, né, Diva?
de que é a fidelidade a Deus quando reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fala para nós o que tem aí dentro, o que elas vão levar para casa agora. Aqui tem o kit de batismo de vocês, contendo uma Bíblia, tem estudos e também um livro do discipulado. Vamos ver aqui. Deixa eu segurar ali e ajudar para você mostrar o que tem aí. Pronto. Presente bom, hein? Tem uma revista, uma Pode Bíblia. tirar, vai tirando e vai botando na mão delas aí. Ah, sim. Vamos Depois ver. elas montam lá de novo o kit lá. Coloquei a Diva numa saia justa aqui, porque não avisei a ela, porque quem arrumou o kit fui eu. Né? E ela está futucando aqui dentro, como a gente diz lá no Nordeste, né, para saber o que tem dentro. E aí vai mostrar para todo mundo agora, viu? Quem está aqui, quem está assistindo pela rede social aí, o que as irmãs vão estar levando para casa. Uma revista adventista, uma Elza. Uma Bíblia missionária, muito bonita. Isso aqui é um estudo, né, pastor? Continue crescendo. Um livro, pastor Alejandro Bruon, Crescendo em Graça. Todo mundo aí. Ah, e esse aqui é um estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. E aqui dentro também tem o cartão de dízimo, olha, vocês estarem devolvendo o dízimo. E essa pasta também acompanha o kit. Muito legal. Irmã Elza, que seja de grande proveito para a sua vida e o crescimento espiritual, viu? Da mesma forma para a irmã Jazilda, viu, irmã Jazilda? Depois confere lá no banco se tem tudo isso daí. Se tiver faltando alguma coisa, você cobra para a Diva, tá? Vamos dar uma saudação aqui para as nossas irmãs? Isso. Que bom que vocês já estão conosco aqui no culto de quarta-feira. Obrigado, viu, Diva? Muito bem. Eu tenho um carinho todo especial por esse culto. Primeiro porque, antes de ser adventista do sétimo dia, estava enfrentando uma situação delicada, estava sendo acusado de algo que eu não estava fazendo, que eu não fiz, estava sendo processado, e teríamos uma audiência numa quinta-feira. E essa já era a 8ª audiência. E é muito ruim você ser acusado de algo que você não fez. Eu estava passando e presenciei um acidente. O rapaz vinha numa moto e o outro fez o contorno e não parou. E a moto atingiu de cheio ali aquele carro. Eu vinha, vi o acidente, parei. E nessa parada, César, anotaram a minha placa, dizendo que eu tinha pego o rapaz da moto. No outro dia, na segunda-feira, isso foi num sábado à tarde, e fica a lição que sábado à tarde é lugar de estar na igreja, assistindo JA. Eu não era adventista, estava vindo da casa de um colega, que estava jogando dominó, e aí então o pai dele na segunda-feira foi lá na loja. Os olhos dele pareciam 2 brasas vivas. Esperou fechar a loja, quando eu fechei, me abordou e disse: o meu filho está na UTI. E eu olhei e disse: quem é o seu filho? Aquele que você atropelou sábado. Eu atropelei? Não. Vamos aqui ver meu carro. Ele está aqui na esquina. Aí levei lá para ele ver o carro, deu uma olhada aí, ver se tem alguma coisa aí amassada, porque se foi para atropelar, deve ter amassado alguma coisa. E ele disse: não entendo muito de carro. Eu falei: mas não precisa entender de carro, é só ver que o carro não está amassado, não está abatido. E ele não acreditou no que eu falei. E me processou. E num culto de quarta-feira, Leandro, eu cheguei na frente da igreja, eu frequentava a igreja, e eu pedi para que os irmãos orassem, porque eu não estava aguentando mais. E no outro dia de manhã, para a honra e a glória do nosso Deus, justiça foi feita, e aquele processo foi arquivado. E é por isso que eu tenho um respeito muito grande. Quando eu terminei de fazer o meu pedido, que naquela ocasião nós nos dirigíamos à frente, hoje não fizemos isso em virtude da pandemia, quando estava retornando para o meu assento, os irmãos disseram: nós vamos orar por você essa noite.
E Deus ouviu a oração. E eu tenho certeza, irmão, o seu pedido que você fez aqui, de todo o seu coração, com fé, o Senhor vai atender. E a irmã White também, ela diz que, tendo uma das visões no céu, ela disse que viu muitos daqueles que frequentavam os cultos de oração. Alguns falam que é o culto de quarta-feira. Não é o culto de quarta-feira que ela diz, é culto de oração. Mas como hoje é um culto de oração, então nós também somos sérios candidatos, pela graça do Senhor, de estarmos lá no céu. Então vamos continuar vindo à igreja, vamos continuar também assistindo, se estivermos impossibilitados, para podermos então receber as bênçãos do nosso Deus. E hoje nós estamos iniciando uma nova série. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Alguém quer um milagre na sua vida aqui, não? Não quer? Não está precisando de milagre? Então o seu eu vou pegar para mim, viu? Eu quero 2 então. 5, o irmão está atrás assim falando, 5, olha só. Então nós temos aproximadamente aí 40 milagres do Senhor Jesus relacionados. Alguns falam 40, outros 35, outros 37. Vamos ficar com um número maior, 40. E começamos hoje então pelo milagre que é relatado tanto no livro de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas. E escolhemos a narrativa de Lucas, porque entendemos ser a mais completa no caso desse milagre. Então você está com a sua Bíblia aí, pode abri-la, no capítulo 5 do livro de Lucas, algo que é bastante conhecido de todos, e eu tenho uma grande identificação com esse milagre, por alguns motivos que vocês irão saber ao longo aqui da nossa explanação. Eu gosto muito desse milagre aqui que foi realizado pelo Senhor Jesus e que Lucas aqui o registra. Acho que já deu tempo de você encontrar aí, então vamos juntos pedir a bênção de Deus sobre a leitura, sobre o estudo da sua palavra. Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso bom Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua infinita bondade, misericórdia e graça, pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa de oração, mas principalmente diante da tua presença e com a tua palavra aberta. Concede-nos agora, Senhor Deus, entendimento, discernimento da tua palavra, para que possamos colocar no nosso coração e na nossa mente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E como consequência disso, possamos também colocar em prática, para nos assemelharmos mais a Ti. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O primeiro verso do capítulo 5 diz o seguinte: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré também é conhecido como Mar de Tiberíades, conhecido também como Mar da Galileia. Ele tem ali cerca de 5 quilômetros de comprimento por 2,4 de largura. Esse lago, ele é chamado de lago apenas por Lucas, porque você deve lembrar o estudo que nós fizemos, em especial o livro de Atos, você também conhece muito bem isso, sabe que Lucas ele viajou com Paulo, e Lucas ele conheceu o mar, ele viu a imensidão que é o mar, e ele sabia ali que pelo tamanho ali daquilo que era conhecido como Mar da Galileia, é muito pequeno, perto do mar, e então ele é o único dos sinóticos aí que chama o Mar da Galileia de lago. E chama de Genezaré porque é o nome da planície, que está ali próximo, ali na fronteira ali com Cafarnaum, e também ali na beira do lago, que provavelmente os historiadores dizem que o nome do lago é em função dessa planície. Uma planície muito fértil que hoje em dia se cultiva lá nozes, figos, azeitonas e uvas. Que maravilha, né? Já pensou você morar num lugar desse aí, do seu quintal? Né? Eu já estou fascinado que aí onde eu estou morando agora, César, tem atemoia, jabuticaba e... esqueci o nome do outro. Parece com goiaba. Como é o nome? Daquela frutinha que é igual a goiaba, mas não é goiaba. Araçá. E é uma luta com os passarinhos, viu? Já penduramos uns DVDs e uns CDs lá para poder brilhar quando o sol bate, para espantar, mas só espantou no primeiro dia, no segundo eles já estavam acostumados. E se a gente não chega primeiro, os passarinhos vão lá e bica tudo. E eu fico imaginando aqui, né? Nós podermos plantar e colher nozes, figos, azeitonas, uvas, que maravilha, né?
Algo sensacional. Isso tudo devido ao clima subtropical ali da região. Mas aqui no verso 1 do capítulo 5, na realidade aqui diz que Jesus, ele estava apertado pela multidão. O lago de Genezaré, eu me atrapalhei aqui, a planície que tem 5 quilômetros e tem 2,4 quilômetros de largura. Na realidade, o lago tem 19 quilômetros de comprimento, 13 de largura e 43 de profundidade. E ali, então, as pessoas queriam ouvir Jesus. Pelo que é narrado aqui, nós entendemos que Jesus estava caminhando logo cedo, na beira ali do lago. Por quê? Porque ele viu 2 barcos, diz o verso 2, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Tem pescador aqui, não? Só comedor de peixe, né? Olha, levantou um ali. Está pescando, irmão? De rede, de molinete, de anzol. E aqui é uma das minhas identificações é essa, eu gosto de pescar. Apesar de não gostar de pescar de rede, porque eu acho que não tem graça, o bom é pescar ali com um anzolzinho, brigar com peixe. Eu fico fascinado quando vejo Jesus ali falando de pesca. Mas essa pescaria aqui não foi boa. Porque eles pescaram a noite toda, e nós vamos ver isso aqui, e pela manhã eles estavam lavando as redes, eles estavam ali então arrumando as redes, porque eles precisavam deixá-las prontas para o próximo dia. Tem um videozinho aí, Stanley, está no ponto? Você pode soltar ele aí para a gente? Os pescadores, eles precisam deixar então todo o seu equipamento já preparado, pronto, para que no outro dia então ele possa novamente ir lançar as redes e buscar ali os peixes, né? Ele pode ter jogado a rede, pode ter enganchado ali numa pedra, num galho, ter rasgado a rede. E também ele precisa estar costurando ali, moldando novamente para poder ficar ali disponível para que ele possa, então, pescar novamente. Conseguiu? Olha aí. Esse é o Mar da Galileia. Em algum lugar aqui, 2 barcos estavam parados. Jesus, em algum lugar ali daquela praia, estava andando. Nós tivemos a alegria de ano passado ter tido lá. E tem um videozinho, tem uma foto aí, né, Stanley? Para facilitar aí, eu vou botar logo a sequência toda, tá? Para você não ficar aí tendo que buscar aí essas imagens. Põe aí essa imagem aí, olha só. É do museu que existe lá em Cafarnaum, lá na Galileia, que tem a história do barco que foi encontrado em 1986, e é um barco do 1º século. Aqui é o desenho. Do lado aqui, você pode identificar algumas cores, e cada cor dessa representa um tipo de madeira que o barco foi feito. Interessante, curioso saber que foram 12 tipos de madeira que fizeram esse barco. Foi construído. Os principais, o carvalho e o cedro. Mas os remendos deles, olha só, você pode ver que ele está no sentido contrário ali. Eles foram feitos ali com outros tipos de madeira também. Tem uma foto do barco que foi encontrado em 1986. Esse daí, olha, em uma das escavações. Vocês sabem que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita coisa para que a arqueologia traga para nós. E a descoberta desse barco aqui foi algo extraordinário. Todos ficaram extremamente emocionados por verem que está em excelente estado de conservação. Você acredita nisso, né? Tá bom? Você tem coragem de entrar nesse barco aí? Não tá bom? Você disse que estava bom? Que está bem conservado, mas não tem coragem de entrar? Também ninguém ia deixar você nem chegar perto, né? Porque você fica de longe só, olha só. E aí, então, esse barco é conhecido como o barco de Jesus. Obviamente que isso daí é apenas um rótulo que deram a esse barco por terem chegado à conclusão que é um barco do 1º século. Mas não significa dizer que foi nesse barco aqui que estava Pedro, André, Tiago, João, que Jesus estava sentado nele, nada disso. A outra foto você segura um pouquinho. A última aí, mais para frente a gente mostra. Então veja só, Jesus estava ali vendo esses homens tristes, cabisbaixos, porque eles viviam da pesca, eles precisavam ali buscar o seu sustento, né? Eles eram pescadores profissionais, isso fica claro aqui na palavra do Senhor,
E eles estavam tristes, porque eles passaram a noite inteira pescando. Ou tentando pegar peixe. Eu nunca passei por essa situação. Não que toda pescaria que eu fosse dava peixe, é porque eu nunca pesquei de noite, a noite toda. Pesco de dia. É amador a pesca, né? Então para que eu vou me arriscar à noite? Mas eu digo a vocês que é frustrante você sair de madrugada, depois de fazer todo o investimento, comprar lanche, comprar isca, arrumar o material, pagar o dono do barco, passar o dia todo embaixo do sol, da chuva e não pegar nada. Mas a gente, pescador amador, vai pela paixão. O importante é estar pescando. E se vier um peixinho, não faz mal, né? E a gente sai dali todo quebrado, todo moído. E não deve ter sido diferente aqui com esses homens. Eles estavam ali, então, arrumando as suas redes. E Jesus se aproxima deles, diz o verso 3, e entra em um dos barcos. Provavelmente, né? Ou com toda certeza, aqui o verso 3 nos informa que era o barco de Pedro, de Simão. E Jesus então tinha uma intenção. Era de pescar? Não. Ele queria o quê? Ele queria pregar. Mas as pessoas o estavam ali apertando, como nós lemos aqui. E provavelmente ele ali ia ser jogado dentro ali do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, né? Então ele pede para que Pedro o leve um pouco mais afastado ali da praia, para que ele pudesse falar, para que ele pudesse pregar. E como você percebeu no vídeo que nós trouxemos aqui, você escutou o barulho do vento. Então, de forma acústica, Jesus estava ali dentro, estava no barco, falando para a praia, o que acontecia? A sua voz era levada ali pela correnteza, pelo vento, pela corrente de ar, né? Não tinha microfone, não tinha caixa de som. E as pessoas então se aglomeravam ali na praia para poder ouvir a Jesus. E está lá Pedro então ao lado de Jesus, depois de uma noite inteira de pesca, de frustração. E Jesus então aqui no verso 3, Lucas diz que ele ensinava do barco as multidões. Mas chegou um momento que o sermão de Jesus terminou. O verso 4 aqui diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Poxa, o que é que esse homem está pensando? Eu acabei de passar a noite inteira pescando. Ele me pede para levar o barco ali para falar para as pessoas. E agora, então, ele pede para que eu possa lançar as redes. Esse homem, ele é um carpinteiro. Eu sou pescador, profissional, tenho a minha empresa. Pedro era o dono dessa companhia de pesca aqui, depois você vai ficar sabendo aqui mais tarde. Será que um carpinteiro sabe ou entende mais de pescaria do que eu, um pescador profissional? Pedro, ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Se você for ler o livro de João, você vai ver que aqueles homens, em especial André, eles eram discípulos de João Batista. E João Batista havia apontado para Jesus e pediu para que eles fossem lá, conhecessem a Jesus, vissem o que aquele homem estava fazendo, que era aquele que era o Messias prometido. E Pedro, possivelmente, então, na sua mente, passa todas essas coisas. E ele retruca aqui, né, o verso 5, ele diz, né, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E agora o senhor quer que a gente lance as redes de novo, que eu volte a pescar? O livro Desejar Todas as Nações diz que durante as noites de pesca de Pedro e André, Tiago e João, eles ficavam pensando naquele homem chamado Jesus, que João Batista havia dito que era o Messias, mas que ele próprio, João Batista, nessa ocasião aqui, ainda estava o quê? Encarcerado. Quem é esse homem? Que até os seus concidadãos os persegue, tenta matá-lo. Quem é esse homem que não foi reconhecido ali pelos líderes religiosos,
não tinham apoio, não tinha ali a confiança deles. Tá certo que ele fez alguma coisa de diferente aqui ou ali, mas agora, aqui no meio da minha profissão, ele querendo intervir, ele querendo que eu lance a rede de novo. Mas Pedro disse: tudo bem, mestre, eu vou fazer o que o senhor está pedindo. É o que diz aqui a última parte do verso 5. E o que acontece então no verso 6? Lucas diz que quando ele lança as redes, apanham grande quantidade de peixes. De tal forma que as redes estavam se rompendo. Como isso pode acontecer? Não é costume, não é hábito, e também não seria algo de um profissional pescar pelo dia. Teríamos, como eu fiz, ter pescado à noite. E se à noite não houve uma boa pescaria, ou aliás, nós não pegamos nada, quem diria que pelo dia iria acontecer isso? E aqui, então, nós podemos imaginar algumas situações. Teria sido providência divina, interferência, melhor dizendo, né? Para que aqueles homens não tivessem pego nada à noite. Para que pela manhã, ao alvorecer, quando Jesus solicitasse o barco deles, para poder pregar a palavra, ele podia, então, através do seu poder divino, fazer com que eles se surpreendessem? É uma possibilidade. Porque aqueles homens sabiam que o mar ali lá no mar da Galileia, tem muito peixe lá. Tá certo que Leia, com um arremesso só, vai lá e pega um peixe. Dá para ver o peixe aí, não? A irmã fez o gesto ali. É melhor ficar com a grande quantidade de peixe que aqueles homens pegaram. Tilápias, pargos, uma infinidade de outros peixes que ali existiam. Nós vemos aqui no relato que a rede se enche de tal forma que ela estava para se romper. E ali, então, Pedro e André, o verso 7 nos diz que eles fizeram sinais aos seus companheiros, os companheiros que estavam no outro barco, Tiago e João. Não dava para ouvir, estava muito longe, mas eles fizeram sinal, eles iam perder o seu instrumento de trabalho ali, a pesca. Jesus estava com eles ali dentro do barco, e eles puxando aquilo ali, vendo aquela imensidão, aquela quantidade tremenda de os barcos, a ponto de quase irem a pique. Por pouco eles não estavam afundando, de tanto peixe que existia ali dentro daquela rede. De tal forma que eles precisaram da ajuda dos amigos que estavam na praia, talvez arrumando o seu barco também, e que eram seus sócios nessa empreitada. Eles veem aquele aceno, percebem o esforço que eles estavam realizando, correm para lá, junto com eles puxam a rede e enchem então ali de peixe o seu barquinho, os seus barcos. E pela narrativa aqui nós entendemos que eles nunca haviam pego tanto peixe quanto nessa noite. E sabe por que isso aconteceu? Porque eles estavam agora... Jesus havia solicitado algo deles, e eles emprestaram o seu barco. Jesus agora queria retribuir a eles, queria mostrar para eles quem de fato ele era, o que ele esperava desses homens. Tanto é que o verso 8 diz aqui que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, e eu fico imaginando essa cena dentro do barco, lotado de peixe ali, ele se ajoelhando por cima dos peixes, enrolado com a rede, mas adorando ao Senhor e dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro aqui reconhece que é indigno de estar na presença do Senhor. Na realidade, Pedro não está pedindo para Jesus sair dali, mas ele está demonstrando para Jesus qual é a sua situação. Uma situação de pecador, de alguém que necessita de um Salvador. E aqui, então, nós vemos, no verso 9, Lucas dizendo que à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, Pedro,
e de todos os seus companheiros. André, Tiago, João, Zebedeu, os empregados, todos ficaram extremamente alegres, felizes, por terem visto, por terem presenciado um milagre de tamanha alçada em suas vidas. O contraste entre não terem pego nada à noite e pela manhã, no horário que não era habitual, num horário que não era costumeiro, para aqueles profissionais da área, uma impossibilidade se tornou uma realidade, única e exclusivamente pelo poder de Deus. Mas Jesus queria ensinar a esses homens algo maior. E agora, então, como aqui está relatado, né, da admiração que Pedro e de todos os seus companheiros, bem como, diz o verso 10 aqui, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Como? O que quer dizer isso? Não entendi. Jesus agora faz um convite para Pedro. Você viu o que eu fiz, Pedro? Agora eu quero que você faça parte do meu time. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Você já percebeu que eu sou o Deus do impossível? Você já percebeu que eu tornei uma impossibilidade, eu transformei numa realidade? Mas eu quero dizer que eu não quero que você continue como pescador de peixes. Eu quero que você se torne agora um pescador de homens. E Pedro ali olha para André, para Tiago, para João e diz: como assim? No melhor momento da nossa vida, no auge, no ápice da nossa carreira profissional, aonde nós ali vamos ter o maior lucro da nossa vida, o Senhor está pedindo para que nós possamos nos tornar pescadores de homem? Como assim? Os planos do Senhor, irmãos, são sempre maiores do que os nossos. Você já parou para pensar que nesse convite que Jesus fez para Pedro, o chamando ali para ser pescador de homens, Jesus ali mostra para eles que quando eles jogavam a rede, que eles traziam os peixes para o seu alimento, para o seu consumo, para poder ter a sua sobrevivência. Aqueles peixes ali, eles perdiam a vida, eles morriam. Mas Jesus agora está chamando ele para se tornar pescador de homens, jogar a rede, trazer os homens vivos, e para que tenham vida em abundância. O contraste da vida que eles possuíam anteriormente com aquilo que Jesus está oferecendo para eles agora. Nós percebemos agora o momento da decisão, da escolha, que eles tiveram que fazer. Escolha essa que eu e você temos que fazer todos os dias. E o que foi que eles decidiram? O que foi que eles escolheram? O último verso aqui do nosso estudo dessa noite, o verso 11, diz que eles arrastaram os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Terá sido uma escolha fácil, simples? Ou será que eles ficaram em dúvida? Sabe o que a gente percebe aqui, irmãos? Que todos quatro, Pedro, André, Tiago e João, foram fisgados pela rede do Evangelho. E que em momento algum passou pela cabeça deles a possibilidade de negarem o chamado de Jesus. Eles confiavam, eles creram na palavra do Senhor.
E aqui é a confirmação, no verso 11, de que eles não olharam para trás, que eles não esperaram vender o resultado daquela pesca para poder encher os bolsos de dinheiro, para poder botar roupa, comprar roupa nova, para sair com Jesus. Jesus chega para eles e para mim e para você nessa noite, dizendo: olha, tudo que esse mundo aqui oferece é passageiro, é temporal. Daqui vocês não vão levar absolutamente nada. Mas o que eu tenho para oferecer para vocês é muito maior. E eu quero dizer a vocês que não irá faltar absolutamente nada para vocês. Imagina a cara de Zebedeu, o pai de Tiago e João, os empregados de Pedro. Deixou o barco, abarrotado de peixe, começou a seguir a Jesus por onde ele andava. Começaram a ser coparticipantes do seu ministério, sendo preparados para poderem ser aqueles que iriam dar início ao maior movimento que já se teve nesse mundo, o cristianismo, a fundação da igreja primitiva, que como resultado chega até nós aqui. Você já pensou que a decisão de Pedro lá atrás influenciou nós estarmos aqui nessa noite? O cristianismo sendo levado a todo mundo. Essa proposta que Jesus fez a esses homens, ela ecoa durante todas as épocas da humanidade. E chegou a mim, chegou a você, chegou a Jazilda, chegou a Elza, que no momento de pandemia, onde as pessoas estão preocupadas em se aproximarem uma das outras, onde precisa andar de máscara, passar álcool em gel, medir a temperatura, ficar em casa. Tudo bem, isso elas fazem, mas elas deram um passo a mais. Elas aceitaram o convite de Jesus, confessaram o seu nome, e pela graça do Senhor estão aqui nessa noite, assim como eu e você. Gostaria você de se tornar um pescador de homens? Mesmo que nunca tenha pescado na sua vida, nunca tenha jogado, arremessado uma rede, uma tarrafa, um molinete. Obviamente, Jesus não vai entregar para nós uma rede literal, mas Ele vai entregar a sua palavra, que pelo poder dela, irá abraçar, irá cobrir aqueles que abrirem o coração ao Senhor Jesus. Tenho uma boa notícia para vocês. Você é o pescador que Jesus queria para o seu time. Você é a pescadora que Jesus sonhou para ajudá-lo no cumprimento da sua missão. Você que está nos assistindo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, Jesus também lhe convida a se tornar um pescador de homens. Levar a sua mensagem, o seu evangelho, a sua palavra. E dessa forma, então, podermos juntos contemplar esse mesmo Jesus, que realizou esse milagre há quase 2000 anos atrás, realizar o maior de todos os milagres na minha vida e na sua. Sabe qual é? A nossa entrada na Canaã celestial. Sendo recebido por Ele, pelos anjos, e tendo colocado sobre a nossa cabeça uma coroa que representa a vida eterna. Jesus disse a esses homens: não temas. E Ele diz para mim e diz para você também: não temas, eu sou contigo, você vai ser um vencedor. E é com esse pensamento, irmãos, que eu gostaria de convidar aqui a Clélia, para que ela pudesse louvar a esse Deus maravilhoso. E enquanto ela louva ao Senhor, você pode
tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, de permanecer ao lado do Senhor, de poder estar ao seu lado, sendo um pescador, uma pescadora de homens e mulheres para o reino do Senhor. Porque assim como Ele fez com esses pescadores, Ele irá fazer conosco, irá nos conceder a sua bênção, e que isso seja uma realidade em nossa vida. O mar, atrás do inimigo está. O que fazer perante tal situação? Moisés percebeu saída só em Deus, pois só Ele pode o impossível realizar. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder me ajudar. Lutas virão enquanto aqui viver, mas Deus promete ao teu lado sempre estar. Não permitirá que venhas perecer, pois já proveu de um jeito todo especial. Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar, só pra poder te ajudar. O que é que você espera que o Senhor faça na sua vida?
Qual é a ajuda que você está precisando? A Maria José, a nossa querida Adinha, ela diz aqui que o Senhor faça o milagre do Espírito Santo acontecer em minha vida, assim como aconteceu na vida de Pedro. As pequenas Isa e Gabi, que cantaram para nós no culto de domingo, lá na Igreja do Laranjeiras, estão aqui dizendo para todo mundo que são pescadoras de Deus. Duas juvenis. E você? Está disposto a se deixar apanhar pela rede do Evangelho? Pedro, André, Tiago e João. Peixes que eles buscavam, eles não procuraram escapar. Eles permaneceram na rede do Evangelho. O Senhor Jesus os pegou, os fisgou para levar para a eternidade. Você quer permitir isso na sua vida? Quer? Se coloque em pé, então, para que nós possamos orar ao nosso Deus, para que a rede da sua palavra nos alcance e nos prenda, até chegarmos às mansões que Ele tem preparado para nós na Canaã Celestial. Você que está em casa também, aproveite esse momento, deixe-se ser levado, agarrado, fisgado pela palavra do Senhor. Porque nessa noite, Pai querido, a Tua palavra foi aberta, e para a honra e glória do Teu santo nome foi compreendida. Entendemos que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode tornar qualquer impossibilidade numa realidade, e em especial que o Senhor nos escolheu para que sejamos companheiros Teus por toda a eternidade. Que ao sentirmos a rede do Evangelho, da Tua palavra sobre a nossa vida, nós possamos escolher e permanecermos ao Teu lado, todos os dias, a cada instante. E assim como o Senhor disse para Pedro, André, Tiago e João, não temas, o Senhor diz para nós também. O Senhor cuida, o Senhor guia a nossa vida. E que a Tua mão protetora esteja estendida sobre cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Sobre os nossos amigos que nos assistem através das redes sociais. Que os nossos lares sejam abençoados e protegidos por Ti. E que muito em breve tenhamos a alegria de termos ouvido o nosso nome sendo proferido pelos Teus lábios, dizendo, servo bom e fiel, entra agora no gozo do Teu Senhor. Leva-nos, Pai querido, de volta aos nossos lares, concedendo uma noite de paz, um sono tranquilo e restaurador. E realiza, Senhor Deus, o milagre na nossa vida. Te pedimos todas essas bênçãos, confiantes nos méritos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aleluia e amém, Senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite, por ter nos acompanhado também pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos, conceda uma noite de paz e até o nosso próximo encontro. Deus nos abençoe, boa noite. Irmãos, dois lindos sapinhos e um grande sapão. Pititico, pito, taco e tataco são os heróis mais loucos que a floresta já viu. Com jeito atrapalhado e meio brincalhão, em toda a floresta fazem confusão. Mas se por perto o gavião não está, pegam logo a viola pra cantarolar. Rap, 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 rap. Com jeito atrapalhado e meio brincalhão, em toda a floresta fazem confusão. Mas
Mas se por perto o gavião não está, pegam logo a viola pra cantarolar.